Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Se estiverem me ouvindo bem, me avisem aí, por favor, porque esse feedback é importante para a gente. Bom, essa é a nossa segunda live. Obviamente que era muito melhor a Janaína conversando aqui, fica muito mais bonito, né? Mas nossa ideia é montar uma live interna, cada um falando da sua especialidade. E hoje nós vamos convidar o Vitor, né, que trabalha com a gente já tem algum tempo. Ele vai contar um pouquinho da sua história. Ele vai falar sobre a panha de aves. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando por aqui, que eu vou tentar conseguir controlar as perguntas, o tempo e até o Vitor, que ele gosta de falar um pouco mais do que eu, né? Às vezes eu vou ter que dar umas puxadas nele, então a ideia nossa é fazer uma apresentação bem bacana para todo mundo. Vou convidar ele aqui para entrar na live. Está certo? E aproveitem todos. Espero que seja uma ótima uma hora, né? Boa tarde, Vitor. A gente combinou de vir de azul? Vamos cantar. A gente canta pro pessoal, dupla sertaneja. Olha que ótimo. Que E bacana. Bom, aí, a ideia, eu até não sei se você estava escutando aqui, eu falando que o meu papel aqui hoje é um pouco mais difícil do que talvez o que foi o da Janaína, porque você fala mais do que eu. Então eu vou ter que dar umas freadinhas de vez em quando para a gente não estourar na nossa uma hora. Nós dois juntos, então, a gente deve falar bastante. Mas vamos lá. acho que vai até às 4, né? Se deixar, mas o Ah, Instagram não se deixa, deixar, a a gente gente vai. fala, se deixar, a gente fala bastante mesmo. Bom, vamos começar primeiro, né? Explica um pouquinho da sua história, quem é você, quem é Vitor, né? Eu já te conheço tem um tempinho, Já tem um tempinho, você está sendo generoso. mas eu quero falar que é pouco para não falar que eu sou tão velho assim, porque senão Aham. você tem cara de novo, eu já não tenho tanto mais. Então conta um pouquinho da sua história, como é que você começou, de onde surgiu toda essa Legal, ideia de frango. legal, legal. Primeiro, eu acho que obrigado aí por todo mundo que entrou, que está assistindo. Eu acho que é uma oportunidade super legal de tornar públicas as nossas conversas, né? A gente tem muita conversa interna e a gente fica numa discussão, um debate nosso e pôr mais gente nessa roda, eu acho que só tem a engrandecer, né? Todo o tema de bem-estar, eu acho que a primeira live foi sensacional, a gente teve uma repercussão boa. Eu espero que a nossa aqui também seja, né? Não para dar Com certeza. inveja à Jana, né? Mas a próxima é ela, né? A gente fica competindo internamente, mas é sempre uma boa competição. Então, obrigado aí por todo mundo. E, bom, minha história começou já faz um tempo. Nessa brincadeira de tentar organizar a live, eu fui cavar um pouco e descobri que começou em 2005, né? Quando eu entrei na faculdade, as primeiras disciplinas que eu tive foi com o professor Matheus, de Bem-Estar Animal. E depois de lá a gente enveredou, né? Hoje o Matheus é um grande amigo, um parceiro, e estamos aí com parcerias até hoje. Então começou em 2005, 2006 a gente, dentro do grupo ético, parceiraço nosso também, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Welfare Quality, né? Um protocolo de bem-estar no Brasil, com validação dele no Brasil em aves, suínos e bovinos. Acho que foi sensacional. Tem algumas carinhas aqui subindo que participaram dele, né? Acho que foi um aprendizado muito grande. A gente validar isso fora. E daí depois a gente teve, eu formei, né? Formei assim, fiz o estágio porque meu TCC foi com o Adriano, meu orientador, esse que vos fala aqui, que está com a gente, né? Glórias, Nazar. Fizemos meu TCC, fiz meu TCC junto com o doutorado dele, e daí eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, fui para a Inglaterra, a gente foi fazer estágio numa fazenda com boas práticas de bem-estar animal, a fazenda existe até hoje, está lá, é um super exemplo de boas práticas de bem-estar animal, de bovinos, suínos, criações alternativas. Foi a primeira vez que eu tive contato com aves,
foi lá nessa fazenda, né? Foi um contato com... Pode até ser incrível, mas lá em 2010 eles já estavam criando aves fora da gaiola, já era uma realidade deles, nas poedeiras. Depois de lá eu tive a oportunidade de ir para o IRTA. IRTA é um instituto de pesquisa na Espanha, trabalhei com coelho. Imagina, Adriano, já trabalhou com... Você pode não acreditar, mas eu trabalhei com coelho também. Sério? Eu fiz isso também. Eu acho que essa área nossa de bem-estar, de manejo racional, a gente particularmente pode trabalhar com tudo. Trabalhei com aves também, enriquecimento ambiental em gaiola. Então, você vê que nessa área de bem-estar a gente acaba trabalhando de um pouco um tudo, né? Então, lá eu trabalhei com coelhos, a gente até tem uma publicação de imagem termográfica em coelhos, foi um dos primeiros trabalhos, foi super legal, que foi um dos primeiros trabalhos com aquelas câmeras que na época custavam 30 mil reais, né? Acho que o Ético tem uma, ou hoje tem celular. Você agora tem, eu lembro, a gente fez um trabalho junto, agora tem um celular que custa 2 mil reais, é isso? É algo que dá para se trabalhar de uma forma tão fácil. Lá a gente trabalhou com insensibilização também a gás, eles têm um laboratório sensacional lá. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria. Trabalhei em frigorífico, como supervisor de bem-estar animal. Acho que foi um negócio sensacional ter essa prática de frigorífico, acho que é muito importante. Então, trabalhei na indústria e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com a WSPA, né, que hoje é a World Animal Protection. Trabalhei com treinamentos lá, com o Zé Rodolfo, com a Charlie, né? Charlie, grande parceiraça. Fazia treinamento em bovinos, suínos, aves, cavalos, coelhos. Fizemos tanta coisa legal por lá. E aí, em 2015, eu fui trabalhar na fazenda aqui no Brasil, junto com a auditoria do KFC em frangos, né? Auditoria de bem-estar animal em frangos. E entre 2013 e 2015. Daí, 2015... um cara aí me ligou, né? E falou assim, e aí, não quer enfrentar... Eu fui lá na fazenda. É verdade, você foi lá. Você não tá afim de enfrentar um desafio aí, de assumir a BEA Aves e Suínos? Eu falei, cara, mas assumir o negócio? Eu falei, bora lá, por que não, né? Vamos pra lá. E de lá pra cá, estamos aí na BEA, trabalhando muito, graças a Deus. Mesmo com essa pandemia, temos muita parceria boa, começamos a fazer treinamento online, né? Saí de um treinamento ontem online. E, Vitor, eu tô para te falar um negócio. Se não fosse a pandemia, a gente não teria condição de fazer isso que a gente está fazendo. É verdade. Porque as nossas agendas estavam tão complicadas, né? E a gente está aprendendo muita coisa também. Isso está sendo uma experiência fantástica. Eu que sou mais de idade, estou tendo que aprender várias novas tecnologias. Você é mais tecnológico que a gente, né? Porque você ensina muita coisa. Para algumas coisas. Para essas coisas de rede social, não. Rede social, com certeza, não. Mas tá sendo sensacional, porque eu também não esperava que ia dar certo. A gente finalizou um treinamento de bem-estar ontem com a indústria. Tivemos uma participação de mais de 30 pessoas online. Foi um treinamento que eu particularmente adorei. Não sei se tem alguém que fez o treinamento que está aí na live e pode dizer mais, né? Porque eu sou meio... Mas isso foi antes do furacão, né, que passou. Cara, você precisa ver. E daí passou o furacão, tinha um pessoal do sul, acabou a energia da cidade inteira, desconectou, mas deu certo. Nós vamos refazer uma parte dele depois, justamente por causa do ciclone bomba, que foi uma bomba mesmo, né? Que legal, que legal. Espero que todos estejam bem lá, né? Porque eu tenho muito conhecido lá, eu falei com alguns, principalmente de Chapecó, e o pessoal que eu conheço lá falou que está tudo bem, apesar do que aconteceu. Tem muita gente que está bem, teve umas casas aí que foram destruídas, mas está todo mundo muito bem, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos ao tema da nossa live, né? Que é sobre a se deixar... porque senão a gente começa a contar a história aqui desde 1700 bolinhas. Vamos lá. Então, o nosso tema da live que é sobre a apanha, e aí a gente fazendo uma reunião prévia, eu e o Vitor, e aí a gente estava pensando no nome, né? Apanha. Que raios
é Apanha e por que esse nome? Será que não tinha um outro nome melhorzinho para colocar, não, ô Vitor? Cara, eu não sei quem inventou o nome, sinceramente, eu não sei quem falou que era Fica apanha. Tanto é, parecendo que é quando a gente não lava a louça, né? Aí a gente apanha da mulher. apanha fica um negócio meio esquisito, né? Mas não sei quem fez o nome. Tem regiões do Brasil que não conhecem como apanha, tem regiões do Brasil que conhecem como pega, pega, da ave. Quando a gente escreveu agora, o último material que a gente escreveu junto agora para o Ministério da Agricultura, né? Você estava com a gente, participou. Uhum. A gente discutiu muito o nome, né? Acho que vale uma enquete. Quem tiver sugestão boas aí, a gente fala Ah, é verdade. carregamento. Essa era uma sugestão que a gente ia fazer. O pessoal que está acompanhando aqui a live, depois a gente vai colocar lá no Stories uma enquete qual seria o melhor nome para esta ação. Mas explica a ação aí para o pessoal, todo mundo tá entendendo o que é. Então, a apanha, o pega, o carregamento é um manejo que acontece antes do transporte das aves, né? Tanto para o frigorífico quanto para descarte. Então, a gente no Brasil e no mundo todo, a gente tem que pegar os frangos, as aves, uma a uma. Né? E esse manejo é feito manualmente. No Brasil, a gente faz ele manualmente e ele tem que ser feito sempre que a gente vai levar esses animais para serem abatidos. Né? É um manejo desafiador, né? Tem muitas oportunidades e é um manejo que acontece toda hora. Então, nesse momento, com certeza, em muitas cidades aí estão acontecendo esse manejo das aves, essa apanha. Ô Vitor, de onde surgiu essa ideia de trabalhar com apanha ou de ter estudado isso? Eu vi que você fez seu mestrado, né, com apanha. De onde por que isso? Por que esse interesse? Então, o meu interesse com aves surgiu mais em 2013. Assim, eu trabalhava com bovinos, né? Você sabe muito bem que eu trabalhava com bovinos com você, fui para o frigorífico também. E daí, em 2013, na WSPA, foi até antes, na WSPA foi em 2011, a gente tinha que dar treinamento de abate humanitário de aves. E esse tema era sempre desafiador, né? Falar de abate de aves é um tema desafiador. A gente teve que aprender muita coisa, desde insensibilização das aves, que é um tema difícil, um tema complicado de aprender, envolve física, tem que aprender elétrica. E dentro desse tema tinha também o carregamento das aves à apanha. E era uma coisa muito pouco estudada, assim, muito, muito esquecida, né? Era um desafio meio esquecido. E ninguém falava muito, tinha poucos trabalhos falando de apanha. E aí eu comecei a me interessar, comecei a ver com mais frequência, comecei a visitar. E daí em 2015, quando eu já tinha entrado na BEA, surgiu um convite, uma amiga lá do Sul, a Vanessa, espero que ela esteja assistindo aí, começou tudo isso. Ela me ligou e falou: Vitor, vamos dar um treinamento de bem-estar na apanha? Eu falei: nossa, que legal, um treinamento de bem-estar na apanha? Vamos dar. Não tinha, né? Ninguém fazia isso. Não tinha uma coisa específica para isso, né? A gente falou: vamos, topa esse desafio. Vamos lá. Então, em 2015, eu fui para o Sul, né, junto com a Vanessa, junto com as equipes, e chegando lá, a gente falou assim: vamos conhecer o processo, né? Vamos estudar o processo, vamos entender o processo, porque era fundamental entender o que estava acontecendo. O Matheus fala muito, né? Vamos caracterizar o processo, né? Então, usar um pouco da questão do PDCA, da parte de economia, administração, e entender o que estava acontecendo. Então, eu fui visitar várias equipes, né? Então, tem frigoríficos aí que trabalham com 20 equipes, 10 equipes, 30 equipes de apanha fazendo esse trabalho, e a gente começou a ver o que estava acontecendo, o que a gente podia fazer para melhorar, quais eram os desafios, né? E em 2017, então, vendo todos esses desafios, eu tive um tempinho, liguei para o Matheus, né? Eu já estava aqui em Jaboticabal, e falei assim: Matheus, você topa me orientar aí para a gente fazer um mestrado com apanha? Daí ele falou assim: bora, vamos fazer, o que você quer fazer, né? Vai fazer o quê? Eu falei: não, eu quero fazer um mestrado com apanha, tem pouca informação, tem pouca gente estudando, tem mais gente estudando a etapa do transporte, né? O professor Zeca Delfino hoje, que trabalha com a gente em parceria
estudar a etapa do transporte, também estudou um pouco de apanha, né? Então foi uma referência. Tem também o Márcio Pileco, algumas referências escritas. Às vezes eu nem conheço ele pessoalmente, mas eu li tanto. E daí eu falei assim, cara, vamos botar isso, vamos fazer isso acontecer. E foi o que a gente fez. Em 2007 eu fiz um mestrado com apanha, né? E quais são as maiores dificuldades que você percebeu nesse processo de apanho? O que é importante de ser observado pelas equipes ou pela indústria? Adriano, foi muito legal, porque assim, a gente tinha muita coisa que as pessoas falavam, né? Então, eu visitava as equipes de apanha e posso dizer para vocês que eu visitei em uma das nossas parceiras, das indústrias parceiras, eu visitei 100% das equipes e a gente tinha muito aquilo que o colaborador, né, as pessoas que trabalhavam no dia a dia sentiam. Então, eles sentiam que a iluminação reduzida melhorava, né? Eles sentiam que dependia do manejador, que isso também influenciava, a forma de pegar as aves, tudo isso influenciava. Mas a gente não tinha nada de escrito cientificamente, né? Então eu acho que isso é legal, porque... e também para todo mundo saber, né? Porque a BEA Consultoria, ela trabalha... tudo espalhado, né? Não tinha nada junto. Isso. E aí um outro negócio legal é que a BEA Consultoria trabalha com ciência, né? Então, o que a gente queria era falar assim, ó, cientificamente, a gente enxergou isso. Né? Então, uma das coisas que a gente conseguiu pôr no papel e com dados, né? A Maria Camila, minha co-orientadora, me ajudou muito com essa parte também, não posso deixar as pessoas que me ajudaram. E daí eu falei assim, não, o que nós vamos fazer, né? Vamos olhar tudo, tudo. Minha vontade era olhar tudo, cara. O processo de apanha, não, vamos olhar tudo. E o processo de apanha, ele é longo, né? Então, ele começa descarregando as caixas vazias. Esse é o início de tudo. E descarregando as caixas vazias. E eu tinha pergunta, né? Eu falo assim, a forma com que descarrega a caixa vazia influencia? Né? Essa era uma das perguntas que eu tinha. Daí eu falei, não, vou responder essa. Daí eu falei assim, mas e aí? Formar os cercados, porque o pessoal tira as caixas vazias, forma um cercado na granja, dependendo do horário que eles estão carregando. Essa formação influencia? E daí comecei a bolar um mega projeto lindo, maravilhoso. Daí eu falei assim, vou fazer um pré-projeto antes. A hora que eu cheguei lá, era humanamente impossível eu acompanhar 100% do processo, né? E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Era eu, a Vanessa, tinha mais pessoal que ajudava. Eu falei assim, gente, não vai dar. E daí eu voltei todo cabisbaixo para Jabuticabal. E a Karen, eu lembro que a Karen estava lá. Ela falou assim, por que você não filma? Eu falei, nossa, mas filmar, vou ter que assistir tudo desses filmes, né? Já começa a dar palpitação, né? Assistir filme. Quem trabalha com comportamento sabe que assistir filme dá trabalho aí, né? Então eu peguei e falei assim, bom, Karen, você tem razão, é humanamente impossível. Peguei a minha câmera, meu tripé e fui. E decidimos então olhar a fase de pegar as aves, né? De capturar elas e acomodar elas nas caixas. Então foi baseado nisso o projeto e o artigo que acabou saindo, conseguimos publicar, super legal. E depois, quem tiver interesse, pode mandar um direct, a gente envia. Eu tenho o artigo na íntegra, tenho ele em português também, né? O de português não está tão bom, mas a gente manda. E aí a gente viu algumas coisas, né? Primeiro, a iluminação. A iluminação faz diferença, assim, faz muita diferença. Quando eu trabalho com muita luz, as aves se agitam muito mais. E aí, quando eu falo se agitar... desculpa. E por que será que a iluminação faz tanta diferença? Então, é que o que a gente viu é que a iluminação melhora a acuidade visual da ave. Ela consegue enxergar melhor. Então, ela vê toda aquela movimentação ao redor e ela fica mais assustada, fica mais agitada. Né? Então, você reduzir a luz é algo que melhora muito. Então, as aves ficam menos agitadas. Acalma a ave. Tem aquela dúvida. Ela não enxerga. Não, ela enxerga, mas ela não vê muitos detalhes nesse momento porque a luz está reduzida, né? Então, se você consegue reduzir a luz, ótimo, melhora muito. A gente sabe que na realidade, né? A gente viaja, conhece a realidade. Tem lugares que não dá para carregar no escuro. Tem lugares que tem que abrir as cortinas porque a ventilação não fica boa e daí se fechar fica muito abafado. E daí a gente tem problema de conforto térmico que também influencia. Então,
o ideal seria carregar no escuro. Esse seria o ideal, né? Mas a gente não vive num mundo ideal. Então a gente tem que usar outras estratégias. Então, eu não consegui reduzir luz, não consegui carregar no escuro, talvez não, né? A gente viu, diminuir o espaço delas. Então, formação de cercados, diminuir o espaço que elas têm para sair, para elas não poderem correr. Então, isso os meninos hoje fazem com a própria caixa, com as caixas transportadoras. Então, a luz é um ponto, né? Um de vários que a gente viu. O segundo, que foi uma descoberta super legal, foi com relação ao tempo. O tempo de carregamento, né? Então, gente, são pessoas fazendo o trabalho, né? É manual, né? Não sei se todo mundo conhece a Apanha. É manual, é 1 a 1, 2 a 2, né? E esse tempo, a gente já achava que isso acontecia. Do mesmo jeito a luz a gente já achava isso. Os manejadores tinham certeza. A gente só pôs no papel, né, com dados. O segundo era o tempo. Esse tempo a gente não sabia. Mas o que a gente viu foi que conforme o tempo vai passando, as aves vão ficando mais agitadas. Então, elas agitam mais na mão do operador, elas se enroscam mais nas caixas. E a gente acha que isso também está relacionado com o cansaço da pessoa, né? Então, hoje, as indústrias que eu conheço, as que eu visito, o pessoal carrega o aviário, né? São 5, 6 cargas, dependendo do tamanho do aviário, e eles fazem, muitos deles não param, eles fazem todo o carregamento e depois vão embora para descansar. E aí a gente viu que a partir da 4ª carga, que seria o 4º carregamento, né? Fizeram 3 caminhões antes, a partir da 4ª já começa a haver uma agitação maior dos animais, né? Então eles se enroscam mais, eles agitam mais na mão do operador, e a gente acredita que seja também devido ao cansaço. Talvez, né? Daí surgiram outras perguntas, como surgiram em todos os momentos. Será que se a gente dá uma pausa, né? Então eu faço 3 cargas, dou um café, faço um almoço, dou uma pausa e faço mais as outras que eu preciso, mais 2, 3, geralmente são, dependendo do lugar, né? São 5 cargas. Será que melhora? Não sei. Essa é uma outra pergunta que a gente vai ter que responder, né? Possivelmente. Dá um outro trabalho aí, quem sabe. Ô, Vitor, esse tempo de carregamento costuma demorar em torno de quanto tempo, assim, uma carga? Muito bom. Varia de equipe? Depende da equipe que está trabalhando? Varia de tamanho de equipe, varia de equipe. Então, hoje a gente fala 1 hora para carregar um aviário, uma equipe de 10 a 12 pessoas. Né? Mas eu faço mais rápido que isso, eu faço em 30. Só que o problema é que você faz mais rápido, provavelmente a qualidade não vai ser a mesma. E a logística hoje trabalha com isso, né? Quem faz essa programação é a logística do frigorífico. Então, fazer uma logística pensando nesse tempo, né? Não adianta eu fazer muito rápido. Se eu fizer muito rápido, eu vou ter uma perda de qualidade, vou ter lesões, vou ter fraturas, né? As pessoas vão estar cansadas. O terceiro ponto aí, nossa, são vários, né? Então, o terceiro ponto é o método. O método era muito discutido, é muito discutido internacionalmente o método, né? Mas a gente sabe que o melhor método é pelo dorso. Então, eu carrego. Eu trouxe meu frango? Olha lá, eu trouxe. Eu ia te perguntar como é que é o nome dele? É o Armando. O Armando participa dos treinamentos. Mas esse Armando não mexe. O outro mexe, né, Adriano? Você lembra dele, o outro saía pulando. Esse não mexe. O que mexe ficou em casa, eu esqueci dele. Mas esse aqui fica na minha mochila. Então, pelo dorso, Esse é de crochê? Esse é de crochê. Minha sogra que fez. Vou agradecer ela ao vivo aqui. Ficou lindão aí. Tô falando para ela vender, ó. A gente vai vender para o mundo inteiro. Bonito. Então, uma forma é pelo dorso. A gente fala carregar por cima, né? Então, com as mãos nas asas dessa ave. Então, eu seguro as asas dela e carrego. Essa é a melhor forma de carregar. Antes a gente falava muito de carregar. Tem gente que usava, né? Não se faz mais e é proibido, né? Gente carregando pelo pescoço, pela asa, hoje é proibido, não se deve fazer. E aí, pelo dorso é muito melhor para a ave, né? E é muito melhor para a qualidade da carne, é melhor para diminuir perdas. E a gente viu isso. O que a gente fez no trabalho foi comparar 1 a 1, então o carregador fazendo 1 por 1 e o carregador colocando 2, né? Eu não tenho 2 Armando. Eu tenho, só que o outro é menorzinho.
duas em duas. Então, lógico, uma por uma, ela se agita menos. Você tem mais controle sobre a ave. Mas o tempo vai ser maior. O grande desafio é tempo e cansaço. Eu acho que o desafio é mais cansaço, Adriano. Você pensa só você abaixar na verdade, o dobro de vezes, né? Eu calculo hoje que uma pessoa carrega em média 2.000 aves por dia, dependendo do tamanho da equipe. É muita frango, né, cara? E cansa você abaixar toda hora, tá? Então, contanto, a gente recomenda, no nosso livro lá foi, o livro do Ministério da Agricultura foi, carregar uma a uma ou duas a duas, são métodos bons, desde que seja feito adequadamente e que seja feito pelo dorso, né, com calma, com cuidado, né? Então, eu acho que isso é a maior importância aí, carregar pelo dorso, com cuidado, com calma, né? Uhum. Outro dia eu comprei uma bandeja de asa para fazer um churrasquinho, e uma marca, assim, não era top de linha, mas era intermediária, relativamente conhecida, e tinham vários com hematoma. Você acha que o problema pode ter sido na apanha? Com certeza, pode ter acontecido na apanha. É lógico que não dá para saber se foi justamente na apanha, né? Tem outras etapas, né? Tem algumas etapas no frigorífico que podem acontecer hematomas, mas existe a possibilidade de acontecer na apanha. A gente vê que a melhoria da apanha consegue melhorar, né? Consegue diminuir problemas de hematoma. Isso é fato, hoje a gente já sabe, né? Empresas que carregavam de maneira diferente, hoje carregam pelo dorso. As que eu conheço, as nossas parceiras, né, as que a gente atende, faz treinamento, desde que eu vou lá, sempre foi pelo dorso. Vou antes ainda, né? Desde que eu faço as auditorias de bem-estar, quando eu trabalhei com auditoria, já era pelo dorso. Tô para dizer, cara, não, eu acho, na minha opinião, o Brasil é o que melhor carrega frango no mundo aí. A gente tem cuidado com o frango, né, nessa etapa. As equipes têm total capacidade de fazer isso da melhor forma. Pode ensinar, viu? A gente pode exportar aí esses treinamentos. A gente já chega lá. Daqui a pouco a gente vai falar da experiência do seu conhecimento fora do Brasil. Vamos só... Calma que tem mais. Atrapalhar? Calma que tem mais. Vamos lá, ó. Nós estamos na metade do tempo, vamos lá. Já, cara, que delícia, hein? Já, conversa boa, o negócio flui. Vambora. E aí, tem outro ponto, né? A gente falou do método, o próprio manejador, né? Então, na nossa avaliação, a gente acompanhou uma equipe durante várias apanhas. E aí, na coleta de dados, como a gente fez vídeo, a gente conseguiu separar as pessoas. Então, a gente avaliou 7 pessoas e a gente viu que cada pessoa tem um jeito diferente de carregar, tem uma forma diferente de carregar. E às vezes agita mais e agita menos, né? Então, a gente acredita que isso também tem a relação com a própria pessoa, né? Então, às vezes a idade, às vezes os treinamentos, né? Conhecimento da causa. Então, ela conhece de bem-estar, ela não conhece, ela sabe a diferença que ela faz. Essas pessoas são muito importantes, né? E a minha pergunta elas sabem da importância delas? Hoje, para um gerente, eu pergunto, a sua equipe sabe da importância delas? Para a tem que ficar muito claro para eles. Né? Tem que ficar muito claro para eles. Então, elas fazem muita diferença. E aí a gente tem pessoas, que nem o pessoal fala, eu nunca vou carregar um por um, né? Tem gente que prefere. Daí a gente fala assim, eu perguntei para elas, mas não demora mais? Ela falou assim, não, é melhor, eu prefiro fazer assim. Já tem outros que falam assim, não, eu prefiro carregar 2x2. E fazem muito bem, né? Pelo dorso, 2 em 2. Então tem a própria pessoa influenciando nisso, e eu acho que dá para padronizar ela através do conhecimento, né? Treinamento, conversa, né? Mostrando a importância disso. Então, eu acho que tem mais essa ponta aí, mais essa parte que a gente tem que fazer. Além disso, uma outra coisa que a gente não sabia e descobriu, na verdade, isso eu descobri durante o meu primeiro treinamento de apanho, né? Eu tenho que agradecer muita gente, porque o gerente das equipes, na verdade, tem muita
empresa fazendo esse trabalho, né? Tem empresas hoje no Brasil fazendo só o trabalho de apanha. E aí eu aprendi muito com os donos, com os gerentes, com os líderes de equipe. Aí a gente falava muito para pegar o frango pelo dorso, né? Pega pelo dorso, vamos mudar, vamos pegar pelo dorso. Não, muitos já faziam, né? Não fui eu que inventei isso, muitos já faziam, né? E aí a gente nunca falava, coloca o frango na caixa, né? Coloca o frango. E aí isso na nossa pesquisa a gente avaliou, né? Durante os vídeos a gente percebeu que tinha diferença entre a forma com que ele colocava na caixa. Então tinha pessoas que pegavam o frango e colocavam ele na caixa com a mão para dentro da caixa, ou posicionava a mão mais próxima da caixa possível, né? Então ele estava perto da abertura da caixa e isso fazia muita diferença. As aves se agitavam mais, tinha menos aves pulando para fora, tinha menos aves enroscando. E tinha outra situação, que eram as pessoas que soltavam a ave mais longe, né? A gente considerou aí mais de 20 centímetros de distância da abertura. Dava um pequeno voozinho. Soltava. Assim, e aí é isso aí. Não, mas não é muito. Não é muito, mas a ave se agita e bate asa. E dela bate asa. É o espaço, né? É o espaço. Ela deu espaço para ela, ela vai. Bateu asa, bateu na abertura. Agita todo mundo. Probabilidade de hematoma, de agitar das outras pularem. E daí é uma ação em cadeia, né? Um errinho acaba gerando uma ave super assustada, que não está acostumada com isso, acaba gerando... 20 centímetros. 20 centímetros. Que é um palmo, nem isso, 4 dedos. Né? E faz a diferença. E um outro ponto que é o mais legal, assim para quem trabalha com apanha, é um negócio muito louco, que é você carrega a caixa e põe uma caixa sobre a outra. Né? Então você forma pilhas de caixa com aves. Certo. E a discussão era sempre quantas caixas eu posso pôr. Né? Porque se eu ponho muitas caixas uma em cima da outra, eu também tenho a dificuldade do apanhador, do manejador colocar o frango. E aí a gente se perguntou quais são as melhores posições dessa caixa, né? Qual o momento que a ave se agita mais quando eu coloco? E por incrível que pareça, no nosso trabalho, as aves se agitavam mais na caixa mais baixa, que é a caixa que fica em contato com o chão. A primeira. E aí, a gente, mas a gente achando que era a terceira, né? Muita gente fala, carrega só 2, por questão da outra ficar muito alta. Na verdade, as que menos se agitam... Parece que o Vitor ficou sem sinal por 1 minuto. Vitor, todo mundo continua me ouvindo? Ou todo mundo caiu? Ou eu que caí? Quem caiu? O Vitor que caiu. Todo mundo me vê, então. Deixa eu chamar ele de volta aqui. Nossa, no auge da explicação, o Vitor sumiu. Maravilha, pessoal. Ah lá, Vitor, volta aqui. Não foge, não. Estou adicionando ele de novo. Volta aqui, não está na hora de fugir ainda, não. Não, eu não me machuquei. Eu caí, mas não me machuquei. Nossa, que piada. Continua. Ruim, né? Você estava falando da posição. Você parou na segunda e você ia passar para a terceira, né? E aí, cara, a que menos as aves se agitam é a terceira. A terceira e a segunda são posições legais, assim, que as aves não se agitam tanto. Então, a que mais se agita é a que fica mais perto do piso. Né? A gente discutiu muito isso, talvez elas se agitem mais, elas se enrosquem mais, até pela forma com que o manejador coloca elas, porque acho que como está muito próximo ao chão, a pessoa tem que abaixar mais, né? E talvez canse as costas, não sei.
Talvez ele jogue mais do que na altura dele ali, né? Mas aí, nesse caso, o ideal seria você colocar as duas caixas de baixo vazias e botar a ave só na terceira e ir trocando ou não? O problema é que na hora da logística isso é muito difícil, Na né? correria não dá. Então vai passar pela primeira, segunda e terceira de qualquer forma. Aí é uma dúvida, né, cara? Porque assim, o que acontece hoje? Eu carrego a primeira, encho ela, fecho, ponho a segunda em cima, carrego a segunda, fecho, ponho a terceira e movimento essas caixas para empilhar, né? Movimento elas para levar para o caminhão. E aí, o resultado interessante foi que a melhor situação seria as caixas ficarem 21 centímetros acima do piso. Mas na prática, cara, como que eu vou pôr um apoio? É algo que precisa ser melhor estudado, né? Como que a gente melhora? E aí, essa sua ideia de pôr caixa vazia e pôr as aves em cima gera muito retrabalho, né? Então, talvez é muito mais difícil. Porque tem que ficar tirando e colocando outra caixa o tempo inteiro, né? E daí pode agitar mais as aves, porque você vai mexer mais essas caixas, né? Então, são coisas que são complicadas. Podemos estudar. Podemos estudar. E agora tem mais um dado aqui, que eu terminei de planilhar ontem. A Maria Camila tá aí, ó. Eu vi a carinha dela aí em algum lugar. Tá todo mundo aí. O ético em peso. Então, a Maria Camila, cara, já me cobrou, mas tá chegando, Maria. A gente fez entrevista com o pessoal da Apanha, né? Com o pessoal que trabalha no dia a dia, para entender também o que eles acham, o que eles pensam. E foi muito legal, porque a gente tem dados muito interessantes. A gente tem pessoas que trabalham há 10, 20 anos carregando frango. Então, tem pessoas que têm muita experiência. A gente precisa usar essa experiência para melhorar o trabalho do dia a dia deles, né? Então, a gente está compilando esses dados, mas um dado interessante é que eles gostam de trabalhar com Apanha. Não é algo difícil de fazer, mas muitos gostam do que fazem. Né? É um trabalho cansativo. Eles gostam, a maioria que faz gosta, né, pelos dados que a gente tem, mas precisa ser valorizado. Precisa valorizar mais, né? Mas o difícil que eles falam é assim, a maior dificuldade que eles têm é o aviário quando está desorganizado, né? Ou caixa quando está quebrada, porque daí falam, foi a equipe de Apanha, mas às vezes o aviário estava desorganizado ou estava com algum problema, daí eles tiveram que mudar manejo por causa disso, ou a caixa estava quebrada, o frango enroscou e daí deu problema nas aves por causa disso. E aí valorizar, cara, valorizar é tão simples. Eu pergunto para você, quanto que custa fazer 10 cachorro-quente e servir um café, né? Eu lembro eu na Kombi, juro por Deus, na minha coleta. Eu na Kombi com os meninos, porque eu ia de Kombi com eles, e eles viraram para mim um dia e falaram assim, hoje você vai gostar, Vitor. Eu falei, mas por quê? Não, hoje o dia vai render, hoje o dia vai render. Eu falei assim, mas por que vai render? Ele falou assim, hoje tem lanche. O produtor lá dá lanche. Tem um negócio pequeno, mas que ele se sente valorizado e ele vai tratar muito melhor, né? Não, quanto custa, cara? Um suco, uma coca. Sim. Eu acho que isso vale para o bovino, né? Também, para os meninos lá, tudo, pesquisa que você quiser. A gente enfrenta muito isso, fazendeiro que fica lá bravo com um motorista de caminhão, porque o motorista é folgado, o motorista não sei o quê, o motorista quer aquilo, e ele se esquece que o animal é dele até chegar lá no frigorífico, e quem vai estar transportando é um cara que, se tiver de bem com você, ele vai tratar muito melhor aquele animal seu. Com certeza. E com aves é a mesma coisa, porque na granja ele vai receber por como é que chama isso? É um conjunto da obra, né? São várias coisas que levam o preço em conta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso, tem que são pequenas coisas. E outra, são pessoas que estão fazendo o trabalho delas. Você tem que tratar bem, independente de quem seja. Isso é uma coisa mais droga do mundo, você ficar separando. O cara é de um trabalho inferior. Bom, eu acho que deu pra ver, né? O tanto que eu sou apaixonado pela turma lá. Eu tô com saudade deles, né? Não pude ir, tô com saudade deles. Alguns eu falo ainda e tudo mais, mas... Não, a melhor coisa que tem é esse reconhecimento. De vez em quando eu recebo umas mensagens também de vaqueiro, de fazenda que eu já dei treinamento. Pô, saudade e tal. Cara,
um cara que você foi lá dar um treinamento, falar que tá com saudade do... É diferente, não é? Você é muito Não é bom. qualquer coisa. Bom, vamos lá. Vou fazer duas perguntas em uma, porque a gente está avançando muito aqui no tempo. Quanto que custa um manejo ruim? E junto com essa, como é que a gente faria para reduzir as perdas sem gastar muito? Porque essa é uma coisa muito... que acontece sempre na nossa área, né? O pessoal acha que bem-estar animal é mimo, é a mais, é frescura. Ou custa caro, e aí, né? Custa caro, então. Então, a gente gosta de mostrar esses exemplos de reduzir perdas e gastando pouco. Como que a gente faria para reduzir essas perdas? Cara, primeiro, respondendo a sua pergunta quanto ao custo do manejo ruim, né? O manejo ruim custa caro. Custa muito caro. Assim, se você for pensar, chutando baixo, tá? Que eu vou ter uns 3% de hematomas, lesão, de perdas, né? Com manejo ruim. Eu tô falando de lesões e hematomas. Eu ainda não cheguei na mortalidade, tá? Mas se eu tiver 3% de perdas parciais, que o frigorífico fala, não perde a ave inteira, mas perde uma asa, perde uma coxa. Se eu tiver 3% de perdas numa granja que tem 20 mil aves. Espera aí que eu fiz a cola, porque eu não sou bom de matemática. Então, se eu tiver 3% de perdas numa granja com 20 mil aves, eu vou ter... Quanto aqui que eu fiz? 600 aves, é isso? Não, dá mais. 3% de... 1% de 20 mil... Eu perdi a conta aqui. Você fez a conta, mas você não anotou ela. Cara, eu vou... Não, são 9 mil aves. 3% de 20 mil são 9 mil aves, né? Mais ou menos 1% são 2 mil, 2%... Não, se você usou 20 mil, são 600 aves mesmo. Daí, beleza, 600 aves. Se a gente somar isso com mais 0,2 de mortalidade, a gente tem mais uma mortalidade. Eu estimo aí que se eu tenho uma perda de 3% parcial, mais uma perda de mortalidade de 0,2 é uma mortalidade aí baixa. Você vai ter aí, numa granja de 20 mil aves, você vai ter umas 9.600 aves sendo ou parcialmente aproveitadas ou, em alguns casos, perdidas. 9.600... por aí, né? É um negócio... Eu acho que dá um pouco menos. Eu fiz a conta e perdi aqui nas minhas coisas. Ô, Vitor, um galpão cabem, na média, o quê? De aves? Depende da empresa. Tem galpão de 20 mil aves, tem galpão de 30 mil. Então, essa conta que você fez foi baseada nas 20 mil, certo? Então, os 3% dá 600 aves, mais 600. Quantos por cento você falou? 0,2, que dá mais 40 aves. Então, eu tenho 600 aves. 0,2 dá 640 aves. Quanto custaria em dinheiro isso? Depende do preço da ave. Financeiramente, mas se você pensar em aves, cara, é muita grana. Depende do preço que está a ave, depende do preço que está as coxas, então é muito dinheiro. Eu tinha feito uma conta para um treinamento meu, que em um ano, com uma apanha ruim, o frigorífico poderia chegar a perder mais de 2,5 milhões de aves, né? E daí a gente pode pensar em dinheiro isso, mas aí tem que pensar na venda do frango, né? Então é muito dinheiro. E num ramo que o lucro a margem de lucro é pequena, né? É o detalhe, né? Então qualquer perda que você tiver vai ser bastante, porque a margem é muito pequenininha. Você ganha no volume. Você ganha no volume. Você pensa aí, agora fazendo a conta, né? Vamos corrigir ela. Você perder 640 aves por aviário, né? No final do ano, quantos aviários a indústria tem? Né? Essa soma é muito alta. E isso gira várias vezes ao ano. E como é que a gente pode, então, reduzir essas perdas sem gastar muito? Pode parecer clichê, né? Mas treinamento mesmo. Eu acho que a melhor forma é conscientizando as pessoas. Tem trabalhos falando aí que o treinamento reduz esses 3%,
né? A gente está falando de 3% de perda de manejo errado, mas a gente também está falando que um bom treinamento consegue reduzir em 3% essas perdas. Então, é muita coisa. Posso dizer para você que num treinamento nosso, tá, o pessoal tinha muitos problemas de perdas, de hematomas. Eu lembro mais ou menos que era 7,5%, era alto, eles tinham um problemão. E depois de 2 anos de treinamento, reduziu para 2,5% de problemas. Tá? Então, reduziu muito. Se você for pensar, eu não sou bom de matemática, né? Eu faço as contas e me perco aqui nas minhas contas. Mas se você for pensar, acho que dá uma redução de quase 60% de problemas com treinamento. Né? Então, de 7,5% para 2,5%, 2,5% ainda é alto, tá? Eu estou falando de uma indústria hoje que trabalha com valores mais baixos, valores de 1,5%, né, de problemas de lesões, 2%, tentando sempre reduzir. Mas o treinamento ajuda muito nessa redução. Eu lembro que quando você começou a fazer esses treinamentos, teve, acho que, uma indústria que te instigou a cobrar por perda, né? Por que diminuísse da perda uma porcentagem e você ficou com medo. Falar, não, isso aí vai dar pouca coisa. E foi isso mesmo, você lembra? Foi um erro, né? Eu devia ter cobrado por frango, por porcentagem. Você ia ter ficado rico. Mas é isso, cara. É muita coisa. Eu acho que o treinamento é uma das coisas que ajuda, né? A melhoria da qualidade do local de trabalho deles, né? Oferecer um lanche, melhorar a organização da granja, oferecer equipamentos. Eu estou falando em geral, a maioria oferece, a maioria tem estrutura, mas não deixar de fazer isso, né? Sempre melhorar isso. Hoje já tem alguns equipamentos diferentes, mas ainda não tem nenhum no Brasil, estou falando de Brasil, que pega um frango. Um por um não existe, entendeu? Então, a gente tem esse trabalho, as pessoas vão continuar fazendo, eu acho que por algum tempo ainda, tem gente tentando trazer algumas coisas para o Brasil, e eu acho que a melhor forma é valorizar o trabalho dessas pessoas, melhorar a condição de trabalho, dar treinamento. A entrevista pergunta, você acha que o treinamento é importante? Foi uma pergunta que a gente fez para eles, né? E a maioria respondeu, sim, eu acho que o treinamento é muito importante. Bom, e a gente está indo caminhando para os nossos minutos finais. Conta um pouco dessa história lá na Europa, porque muita gente... A gente é síndrome nossa, né? De achar que aqui é tudo pior do que nos outros lugares. E às vezes a gente não valoriza nossa tecnologia interna. Como é que é lá fora? É melhor do que aqui? É pior? O que pode ser utilizado? O que não pode ser utilizado? Como é que funciona? Eu vou contar uma história, acho que dá tempo. Eu estou olhando meu relógio aqui, acho que dá tempo. Você tem 10 minutos. Eu fui para lá em 2013 fazer um treinamento. Para lá onde? Para lá onde? Fui para Europa, fui para Inglaterra, fui fazer um treinamento para fazer as auditorias, né? Para trabalhar com auditoria de frango, auditoria de bem-estar de frango no processo. Então a gente fazia auditoria de todas as etapas e eu fui para lá fazer o treinamento e acompanhar um processo. Então eu acompanhei desde do incubatório até o abate dos animais. E num desses processos eu acompanhei uma apanha automatizada, né? Então a gente entrou no galpão, eram 4 pessoas e uma máquina gigantesca fazendo a captura dos frangos, a apanha dos frangos, a coleta. Parecia uma colheitadeira, era uma esteira gigante que passava assim, muito rente ao chão, e as aves subiam, né? Não é ruim, parece que é um monstro, né? Mas era tudo escuro, as aves estavam calmas, elas pulavam na esteira, subiam. Lógico que tinha desafios, que nem a velocidade da esteira, a forma com que a ave entrava nos containers, porque lá não era caixa, era container, e não era ruim, vamos dizer assim. Mas, na minha opinião, eu ainda prefiro a manual, certo? Então, a manual tem muito mais cuidado. Eu acho que com a tecnologia a gente vai chegar nesses níveis, né, de tecnologia. Aquela máquina ainda não cabe na nossa realidade. Teria que mudar muita coisa para a máquina caber nessa realidade. E daí a história que eu queria contar, rápido, né? Eu fui para o Canadá, a gente foi apresentar esse trabalho, estava no começo do mestrado, a gente foi apresentar esse trabalho e no meu pôster lá tinha uma foto que eu tirei durante o trabalho de um rapaz segurando o frango pelo dorso,
né? Os dois franguinhos, bonitinho, o Armando sempre junto, segurando o frango pelo dorso. Tava só ele segurando e o trabalho sendo exposto ali nos pôsteres. E aí eu cheguei, eu estava esperando, o pessoal estava avaliando, chegou o avaliador e falou assim para mim, Vitor, isso aí é lá na Suíça? Eu falei, o que é na Suíça? Essa foto sua é aonde na Europa? Eu falei assim, não, essa foto é nossa, é do Brasil e a gente carrega frango assim. Ele falou assim, mas em todos os lugares? Eu falei, em todos os lugares que eu conheço, a gente carrega assim, pelo dorso mão. Ah, sério mesmo? Eu falei, sério mesmo, a gente carrega assim. Então, na Europa, ainda tem algumas recomendações que falam, carregar pelas pernas. Cara, carregar pelas pernas é um problema. Tem gente que carrega, mas não precisa. A gente sabe que é melhor pelo dorso. Então, o dorso é muito melhor para as aves, para a qualidade. As pessoas falam que não é difícil. Os manejadores, a gente perguntou para eles, né, na entrevista. Você prefere pegar pela perna ou pelo dorso? Ele falou assim, pelo dorso, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Então, não sou eu que estou falando, é a entrevista que a gente fez, que tem aí muitos dados, né, para mostrar. Eu posso pôr, eu vou ficar devendo essa conta que a gente errou, mas eu ponho, tá? Mas a gente consertou a conta. Fiquei triste que eu errei a conta. Que legal que a gente passa a ser valorizado lá fora, né? O pessoal acha que aqui a gente faz tudo errado. Nem cogitou a ideia de que fosse no Brasil, era na Europa. Não, isso era na Europa, não era no Brasil. E o negócio é que a gente também não se defende, né? O nosso é muito melhor, eu tô falando. É muito melhor. É muito melhor. Sim. A gente tem desafios? Tem, mas é muito bom. Né? Lógico, tem que fazer treinamento, muita coisa, mas a gente faz o trabalho legal. Eu tenho ficado muito orgulhoso, assim, por exemplo, muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui na live são pessoas que trabalham com bem-estar animal e eu conheço quase todo mundo. E aí a gente começa a ver, gente, como que no Brasil tem bastante gente hoje que trabalha com bem-estar. Não é um pesquisador, né? Tem muita gente. E a gente tem que valorizar mais isso. E aproveitar, né? E aproveitar. Eu acho que a gente tem muito que ensinar, né? A gente fica trazendo muita coisa de fora, mas eu acho que a gente tem total condição de fazer coisas boas aqui, faz coisas boas aqui, né? Não de fazer. A gente faz coisas boas aqui. O que a gente precisa fazer é mais propaganda das coisas boas que a gente faz. Essa é uma delas. A gente tem total capacidade de ensinar o mundo inteiro a carregar frango, né? Da melhor forma possível. Porque doce ilusão, tá? O pessoal acha, mas lá fora é tudo automático. Não. Muito pouco automático. A gente sabe de algumas máquinas aí em Holanda, Bélgica, Inglaterra, mas a maioria, pessoal, é manual ainda, certo? Então a gente pode ensinar a fazer melhor. A gente tem desafios, estamos trabalhando em vários, né? Mas esse é um ponto super legal que a gente pode mostrar o quanto a gente é bom. E que mensagem final você gostaria de passar aqui para a nossa turminha? Não desista nunca, né? De melhorar a produção animal. Eu acho que a gente tem muita coisa, a gente está muito bem em muita coisa, a gente tem muita coisa legal para trabalhar, a gente tem muitos desafios e valorize as pessoas que trabalham com a produção, né? Valorize todo mundo. Eu estou falando dos carregadores de frango, mas não. Valorize o produtor, valorize todo mundo que trabalha com a produção animal, né? E às vezes é muito fácil julgar, mas tem que entender, né? Eu acho que tem muita gente boa fazendo serviço. Eu acho que a maioria é boa, na verdade, né? E faz serviço muito bem feito e preza por isso. O produtor quer o melhor para os animais dele que ele criou. As equipes fazem o melhor que elas podem fazer. O que a gente tem que dar é oportunidade, treinamento, valorização, que são coisas simples de fazer, coisas baratas. Hoje em dia a gente não está fazendo essa conversa online. Eu preciso ir lá para fazer isso. Não. Você pode fazer um vídeo e passar para as pessoas, né? E elas podem ver e falar, olha que legal, eu nunca tinha pensado de fazer dessa maneira. Sair um pouco da caixinha, né? A gente fica muito preso, porque tem que ser de um jeito, tem que ser específico daquele jeito, e não precisa. A gente consegue muito bem, às vezes, passar
a informação dessa forma, tirar as dúvidas dessa forma, olhando no olho, porque a gente está fazendo a mesma coisa, só não está presencial, mas está olhando no olho. Isso é muito bacana. Dá tão certo quanto, né, Adriano? A gente tem experiências muito boas internas nossas, né? A gente já está dando treinamento online. Eu já estou no... Ontem eu terminei um, né? Então dá para fazer. Depois a gente vai lá, junta, faz uma revisão e tudo mais. E as pessoas querem prática, saber. As pessoas querem saber, as pessoas estão motivadas, elas precisam de oportunidade e muitas vezes de conhecimento e de conversa. Né? A gente julga muito, está fazendo tudo errado. Mas você já perguntou para ela se ela teve um treinamento? Você já perguntou para ela se ela sabe outra maneira de fazer? Né? Eu já ouvi da galera falar assim, nossa, mas nunca ninguém tinha sentado com a gente para conversar sobre isso. Ué, né? Eu acho que você já ouviu. Eu acho que quem trabalha diretamente já ouviu. E eu te digo mais, nós fizemos um levantamento uma vez em fazendas, perguntando o que o cara queria, né? Qual que era a coisa mais importante para ele na propriedade, se era segurança, dinheiro, salário. E a maioria deles respondeu que o que eles mais sentem falta é de valorização. Eles não se sentem valorizados. É isso. Acho que essa é a mensagem, né? Valorize as pessoas que estão trabalhando no campo. Que trabalham com os animais. Isso aí. Hashtag valorize as pessoas que trabalham com animal. A gente sobe essa hashtag aí. Hashtag valorize as pessoas que trabalham com os animais. Eu acho que é isso. E a gente tem muita gente boa trabalhando, muita gente boa fazendo coisas diferentes e legais, né? Diversos exemplos. Eu estou dando o exemplo das aves, que tem muita gente boa fazendo coisas boas aí. Vocês têm o dos bovinos, tem o dos suínos, que a gente pode sentar um dia, o das poedeiras também, certo? Então, eu acho que valeu a conversa. Maravilha, foi uma ótima conversa, conseguimos seguir à risca o tempo, e aqui vai o desafio para a nossa terceira live no dia 16, é isso? É isso, produção. É isso, produção. Dá certinho, hein? 15 dias 16. E a gente mantém lives a cada 15 dias. Só precisamos apertar lá agora a Janaína, porque agora é a vez dela. Agora é. Tá bom? Muito bom. Então, muito obrigado, Vitor, foi ótimo. Pessoal, a live, da mesma forma que a outra, vai ficar disponível no Instagram da Beia. E a gente eu acho, Adriano, que é legal a gente falar, se ficou alguma dúvida, se quer alguma informação, manda direct pra gente. Tem a dúvida da conta. Eu tenho a conta feita aqui, só que na hora que caiu, eu não achei ela aqui. E aí a gente pode mandar os trabalhos, posso mandar o meu mestrado, né? Eu acho que a gente pode mandar muita coisa legal, material legal, e deixar disponível aí para todo mundo. Vamos colocar lá no Stories a enquete do nome, da apanha e o negócio do direct para as perguntas. Ótimo. E obrigado quem está aí, né? Pô, eu fico muito feliz de ver muita gente boa aí. A gente fica super legal, fica super feliz de ver. E parabéns para todos, que eu acho que todo mundo está batalhando pelo bem-estar animal aí, né? Muito bom, obrigado. Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Dá um print alguém aí. Fiquem em casa, quem puder ficar em casa. Fiquem bem, quem puder ficar bem. Fechou. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Tchau, valeu, Adriano. Valeu.